Artigo 12. Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo Poder Público Municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas. Artigo 12-A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. Parágrafo 1º. É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam aos requisitos exigidos em legislação municipal. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido a seus sucessores legítimos, nos termos do artigo 1829 e seguintes do título 2 do livro 5 da parte especial da Lei nº 10.406, Código Civil, incluído pela Lei 12.865. Parágrafo 3º. As transferências de que tratam os parágrafos 1º e 2º dar-se-ão pelo prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do Poder Público Municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a outorga. Artigo 12b. Na outorga de exploração do serviço de táxi, reservar-se-ão 10% das vagas para condutores com deficiência. Parágrafo 1º. Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado. Inciso 1. Ser de sua propriedade e por ele conduzido. Inciso 2. Estar adaptado às suas necessidades nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º. No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes. Artigo 13. Na prestação de serviços de transporte público coletivo, o poder público delegante deverá realizar atividades de fiscalização e controle dos serviços delegados, preferencialmente em parceria com os demais entes federativos. Capítulo 3 dos direitos dos usuários. Artigo 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos previstos nas leis nº 8.078 e 8.987, inciso 1, receber o serviço adequado nos termos do artigo 6 da Lei 8.987. Inciso 2. Participar do planejamento da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana. Inciso 3. Ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais. Inciso 4. Ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, conforme as leis nº 10.048 e 10.098. Parágrafo único. Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados em linguagem acessível e de fácil compreensão sobre: Inciso 1. Seus direitos e responsabilidades. Inciso 2. Os direitos e obrigações dos operadores dos serviços. Inciso 3. Os padrões pré-estabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta. Artigo 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos. Inciso 1. Órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços. Inciso 2. Ouvidorias nas instituições responsáveis
pela gestão do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas. Inciso 3. Audiências e consultas públicas. Inciso 4. Procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas. Capítulo 4 das atribuições. Artigo 16. São atribuições da União. Inciso 1. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e municípios, nos termos desta lei. Inciso 2. Contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o desenvolvimento das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos Estados, municípios e Distrito Federal, nos termos desta lei. Inciso 3. Organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte público coletivo. Inciso 4. Fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas. Inciso 6. Fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando ao atendimento dos princípios e diretrizes desta lei. Inciso 7. Prestar diretamente ou por delegação ou gestão associada os serviços de transporte público interestadual de caráter urbano. Parágrafo 1º. A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre municípios e estados em áreas conurbanas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas, destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como cidades gêmeas, localizadas em regiões de fronteira com outros países, observado o artigo 178 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público, coletivo, interestadual e internacional, de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim, observado o artigo 178 da Constituição Federal. Artigo 17. São atribuições dos Estados. Inciso 1. Prestar diretamente ou por delegação ou gestão associada os serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição Federal. Inciso 2. Propor política tributária específica e de incentivos para a implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Inciso 3. Garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ultrapassem os limites de um município, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal. Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público, coletivo intermunicipal de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim. Artigo 18. São atribuições dos municípios. Inciso 1. Planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano. Inciso 2. Prestar direta, indiretamente ou por gestão associada os serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial. Inciso 3. Capacitar pessoas de desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do município. Artigo 19. Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as atribuições previstas para os estados e os municípios, nos termos dos artigos 17 e 18.
Artigo 20. O exercício das atribuições previstas neste capítulo subordinam-se, em cada ente federativo, às normas fixadas pelas respectivas leis de diretrizes orçamentárias, às efetivas disponibilidades asseguradas pelas suas leis orçamentárias anuais e aos imperativos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.